Graça e paz a todos. Amados, todos nós, nessa caminhada, nós sempre ouvimos a seguinte frase: descansa em Deus. Ouçam a voz de Deus e não a voz da carne, do mundo. Então isso a gente entende isso como processo nesse mundo que jaz no maligno. E como nós podemos ouvir a voz de Deus? Abrindo a Bíblia. É a palavra que nos instrui. Nós, cristãos, se a gente escuta uma voz, que é um pensamento, uma voz falando pra gente assim, olha, sendo casado, larga a sua família, vocês merecem ser felizes, cada um segue seu rumo. Se a gente escuta essa voz, mesmo a gente estando dentro de uma igreja, dizendo, aquela pessoa que é escolhida para você, e não esse seu atual cônjuge, isso não é voz de Deus, meus amados. Isso é voz do diabo. E como vocês vão poder saber se isso é voz de Deus ou voz do diabo? Estudando a sã doutrina. Vocês vão aprender. Vocês, quando abrem a Bíblia, vocês estão ouvindo Deus instruindo vocês. Pois a palavra nos diz que toda a Escritura foi escrita por homens, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, é assim que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. E temos que estar preparados para isso. E eu vou pegar para vocês aqui algo picotado, um pouquinho de Romanos, dois versículos, um versículo de Hebreus, um versículo de Mateus, um versículo de Filipenses, só para falar para vocês somente na Bíblia, sem colocar o meu achismo. Preste bem atenção. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nós encontramos o seguinte. Mateus, capítulo 6, versículo 33. A primeira coisa que vocês têm que fazer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça nossa não, a justiça do reino de Deus, tá? E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar em primeiro lugar a justiça divina e não a nossa justiça. E nós podemos ir agora, então esse é o primeiro passo. Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27. Achei. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, não é pelos os que não são santos, intercede pelos que são cristãos, de acordo com a vontade de Deus. Então, primeiro a gente busca o reino de Deus, e quando a gente busca o reino de Deus, nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda. O quê? O Espírito Santo. Em nossa fraqueza. Porque nós somos pecadores, nós estamos num corpo pecador. Tá? Pois não sabemos como orar. Não sabemos o que pedir. Como a gente pode entender isso aqui? Não sabemos como orar. Exemplo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai orar. Exemplo. O cônjuge largou ela. Vamos supor, exemplo. Estou dando um exemplo para vocês. O cônjuge largou a pessoa. Largou ele. Se ele não for um filho de Deus, o que ele vai fazer? O que muitos pagãos fazem. Se divorciam e se casam com o outro. Que para eles isso é certo. Na lei dos homens está certo, está divorciado. Mas na lei divina isso é adultério. Então, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Então quem tem o Espírito Santo vai ajudar a gente em nossa fraqueza. O quê? Não, você foi repudiado, você não pode se casar com outro, mesmo que o seu cônjuge que te repudiou. Porque se você se casar com outro, você estará em adultério. O seu papel é interceder pelo seu cônjuge, porque a palavra diz que se o descrente quiser se apartar, que deixe-o ir. Então, é o Espírito de Deus que nos ensina como orar. Pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Deus conhece a intenção do Espírito Santo, porque é Deus habitando em nós. Porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. E mais, meus amados, eu estou lendo só a Bíblia, tá? E mais, vamos agora para Hebreus capítulo 7, versículo 25. Que diz o seguinte, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, não tem esse negócio de perder a salvação no meio do caminho. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio de Deus, do Espírito Santo, aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O Espírito de Deus está intercedendo sempre por nós. E mais, vamos agora para Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, porque o Espírito de Deus está em nós. Então nós vamos pedir para que Deus salve aquele cônjuge que foi. E para finalizar, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8, só que o versículo agora é o 31 para finalizar, que diz o seguinte: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se temos o Espírito de Deus, meus amados, o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que intercede por nós, porque nós resolvemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós morremos para as coisas terrenas, para as coisas pagãs. Ah, mas o meu pastor da igreja falou que eu fui largada. Eu posso me casar com outro homem. O seu pastor está falando das coisas de acordo com as coisas terrenas e não das coisas divinas. Ah, mas ele é o pastor. Meus amados, até eu posso abrir meu canal aqui e botar assim na frente, ó, PR Wellington, pastor Wellington. Quem é que instituiu essa pessoa pastor? Ah, ele tem uma igreja. Quem é que instituiu essa igreja? Lá em Samaria, as pessoas, os verdadeiros adoradores naquela época adoravam Deus lá em Jerusalém. Mas os samaritanos estavam adorando em Samaria. Então, qualquer um pode abrir uma igreja, qualquer um pode ter vários fiéis. Isso não quer dizer que essa pessoa está pregando a verdade. Então, meus amados, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer, repetindo, 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês, meus amados, descansem no Senhor. Isso é descansar no Senhor. Aí vem aquele se, né? Bom, isso se vocês realmente têm o Espírito de Deus. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.